Vamos hoje falar sobre benefícios assistenciais. E nesse caso, eu vou tratar aqui do auxílio inclusão. Bem, o que é o auxílio inclusão? Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nessa lei, ela traz a exigência, a determinação de que se criasse ou se regulamentasse, na verdade, o benefício de auxílio inclusão à pessoa com deficiência que fosse inserida ao mercado de trabalho. Então, eu tenho aqui a lei, lá em 2021, a Lei 14.176, que muda, né, um pouco as regras de concessão do BPC da LOAS e regulamenta o auxílio reclusão, que, na verdade, como eu disse, ele já estava previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei bem anterior, né, a 13.146, mas precisava de uma outra lei para que o regulamentasse. Então, veja, até que venha essa regulamentação, eles ficaram sem o benefício e não têm direito realmente à retroatividade. Vem a lei, o benefício é regulamentado e passa a ser devido a partir de outubro de 2021, tá? A partir de outubro de 2021, e é um benefício criado para, na verdade, estimular a pessoa com deficiência a inserir-se no mercado de trabalho. É como se fosse um prêmio, né? Na verdade, olha, para a pessoa deixar de ficar inativa e ser integrada ao mercado de trabalho. Veja aqui na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz: terá direito a auxílio reclusão nos termos da lei. Então, teria que ter uma lei para isso. A pessoa com deficiência moderada ou grave, que receba o benefício de prestação continuada, previsto no artigo 20 da Lei 8.742, na verdade, né, que receba o BPC e que passe a exercer, olha só, a atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral. Ou que tenha recebido nos últimos 5 anos o BPC e que exerça atividade remunerada que enquadre como segurado obrigatório do regime geral. Essa é a disposição, né, o disposto na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, terá direito nos termos da lei. Então, teria que ter uma lei falando, olha, essa pessoa com deficiência, moderada ou grave, né, estando recebendo o BPC da LOAS, mas partindo para exercer atividade remunerada, que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral, ou que nos últimos 5 anos veio receber e passou a exercer atividade remunerada, terá direito ao chamado auxílio inclusão. Então, está desde 2016, porque, na verdade, a lei entra em vigor em 2016, e só em outubro de 2021 é que passa, então, a ter esse direito ao benefício. Bem, aí eu tenho o auxílio inclusão. Devido a quem? Primeiro, a pessoa com deficiência. Em todo grau? Não. Deficiência em grau moderado ou grave, tá? Então, deficiência leve não gera auxílio inclusão. Então, olha só, terá direito à concessão do auxílio inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave. Deficiência leve me dá direito ao auxílio inclusão? Não. Bem, olha só, cumulativamente, então ele tem que preencher. Receba o benefício de prestação continuada, o BPC da LOAS, e passe a exercer a atividade.
Mas essa atividade remunerada, limitada a 2 salários mínimos. Se passar de 2 salários mínimos, não. Que enquadre o beneficiário como segurado do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social. Então, o que acontece? Aquela pessoa com deficiência de grau moderado ou grave está recebendo o BPC da LOAS porque se enquadrou nos requisitos do BPC. Ela passa a exercer atividade remunerada. Pela própria lei do BPC da LOAS, quando ela passa a exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, o que ocorre? O benefício, o BPC LOAS, fica suspenso, né? E ela passa só a ter a remuneração. Agora não. Ela passa a exercer atividade remunerada, enquadrando-se ou no regime geral ou no regime próprio, e com remuneração de até 2 salários, ela terá o benefício do BPC LOAS suspenso? Sim. Mas ela terá direito à sua remuneração, né, pela atividade remunerada, mais o auxílio inclusão, tá? Mais o auxílio inclusão. Então, é a forma de ela deixa de ficar sem trabalhar, recebendo o BPC, um salário mínimo. Ela vai começar a trabalhar e ter uma remuneração de até 2 salários mínimos, o BPC fica suspenso, mas, além disso, ela tem o auxílio inclusão. Né? Bem, ou então, que ela já estava recebendo, né? Tem que ter a inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo para programas assistenciais, então no CAD único, né? Quando ela for requerer o auxílio inclusão, inscrição regular no CPF, olha só, e que atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício. Ah, mas aí ela vai perder essa condição de BPC, porque só ela vai receber até 2 salários mínimos. Bem, essa renda e o auxílio inclusão não entram no cálculo da renda per capita familiar. Na verdade, ela está trabalhando e vai ter o direito ao auxílio inclusão, porque se não estivesse, ela estaria preenchendo as condições, continuaria preenchendo as condições do BPC. Né? Então, não posso colocar no cálculo da renda per capita da família esses valores, porque aí realmente eu retiraria a condição. Tá? Bem, ele vai ser concedido ainda, no caso, quando a lei entrou, àqueles que, nos últimos 5 anos, tinham recebido o BPC, mas tiveram o BPC suspenso em razão de começarem a exercer a atividade remunerada. Então, eles tinham, mas o benefício foi suspenso. E aí, se ele se enquadra, né, naquela situação de poderiam manter o BPC, se fosse o caso, remuneração de até 2 salários mínimos e inscrição atualizada no CAD único e inscrição regular no CPF, também vão ter direito ao auxílio inclusão. Por que a lei falou isso? Olha, porque o Estatuto da Criança, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele passa a vigorar em 2016. E só em 2021 é que o auxílio inclusão é regulamentado. Então, aqueles que nos últimos 5 anos perderam o benefício, na verdade, ele ficou suspenso, porque foram exercer atividade remunerada, não tiveram auxílio inclusão. Né? Por quê? Por inexistência da lei. Então, a partir da lei, eles vão poder ter. Porque mas ele não estava recebendo no momento da lei a BPC. Mas se nos últimos 5 anos ele recebeu, e agora, na data do requerimento do auxílio inclusão, ele preenche as condições, deficiência moderada ou grave, remuneração de até 2 salários mínimos, se fosse o caso, manteria as condições para o BPC,
a inscrição no CAD único atualizada, inscrição regular no CPF, aí ele também entra nessa situação do auxílio inclusão. Bem, agora olha só, o valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar. Sim, né? Por quê? Porque senão vai atrapalhar o outro membro da família a ganhar o benefício. Então, ele não entra no cálculo. Aí veja, o valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário, né, aquele até 2 salários mínimos, não são considerados no cálculo da renda per capita familiar, para fins de quê? De manutenção do benefício concedido a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Então, olha só, essa pessoa com deficiência moderada ou grave estava recebendo BPC, tem o benefício suspenso porque vai trabalhar e vai ter uma remuneração de até 2 salários mínimos e o auxílio inclusão. Esses dois valores, essas duas verbas, né, não entram no cálculo da renda familiar per capita, para outro receber BPC da mesma família ou outro receber auxílio inclusão, porque senão ninguém vai receber. Então tem que excluir nesse caso. Aí vem o parágrafo 4º e diz assim: para fins de cálculo da renda per capita serão desconsideradas as remunerações até 2 salários mínimos, né, daquele requerente do auxílio inclusão, e as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. Sim, porque às vezes ele vai exercer atividade com contrato de aprendizagem. Também não entra, tá? Não entra no cálculo da renda per capita familiar. Pois bem, então eu achei a pessoa perfeita, né, que preenche todas as condições. Bem, ela vai ter direito ao auxílio inclusão. Inclusão. A partir da data do requerimento. E que corresponde a 50% do BPC. O BPC é um salário mínimo. Portanto, o auxílio inclusão será de meio salário mínimo. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa requer. Agora, mudança na lei, em 2022. O auxílio inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania. Como a lei é de 2022, fala Ministério da Cidadania. Atualmente é qual? Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, por esse ministério, ou o próprio INSS constata, né, que a pessoa está em atividade e recebendo BPC, um erro, ou o próprio ministério. Aí, olha, de acumulação do BPC com exercício de atividade remunerada. Então, o que ele faz? Ele concede automaticamente o auxílio inclusão, se preenchidas as condições, e suspende o BPC, né? Suspende o BPC. Porque no início, quando veio a lei só falava mediante requerimento. E agora foi incluído. Não, mas se perceber que ele está acumulando os dois, o BPC vai ser suspenso e automaticamente concede o auxílio inclusão. Nessa hipótese, né, o auxílio será devido a partir do primeiro dia da competência em que se identificou a ocorrência da acumulação do BPC com exercício da atividade remunerada. E aí o titular do benefício deverá ser notificado quanto à alteração do benefício e as suas consequências administrativas. Por que consequências administrativas? Porque houve um período em que ele recebeu cumulativamente o BPC com exercício da atividade remunerada e deveria ter sido suspenso. Então, esses valores terão que ser devolvidos ao INSS. Por isso que a lei fala, e as consequências administrativas, tá? Bem, então ele vai
receber o auxílio inclusão, né, durante o período ali que ele estiver no exercício da atividade remunerada nas condições exigidas. Bem, ele pode ser recebido com outro benefício? Alguns, outros não. Olha, se aquela pessoa com deficiência moderada ou grave estiver exercendo atividade remunerada com auxílio inclusão, mas ela, por exemplo, fica incapacitada temporariamente por mais de 15 dias consecutivos e vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Ela tem direito de acumular o auxílio inclusão com o benefício de auxílio por incapacidade temporária? Não. Mas aí como que fica? O auxílio inclusão fica suspenso. Ela vai ficar afastada do trabalho, recebendo o auxílio normal, tá? Então, ele não pode ser acumulado com o BPC da LOAS, né? Porque um tem que ficar suspenso para o outro, com a aposentadoria, porque não é o objetivo do legislador dar auxílio inclusão àquele que se aposentou, com benefícios por incapacidade, leia-se, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. E com seguro-desemprego. Então, eu entendo, né, todos nós, pelo disposto no artigo 26C, eu entendo que o auxílio inclusão pode ser recebido com salário família, com salário maternidade. Pode? Pode, tá? Agora, pode receber com pensão? Não, não pode. Não pode receber com pensão. Pode receber com auxílio acidente? Pode. Mas, professora, a senhora disse que não pode receber com benefícios por incapacidade. Sim. O auxílio acidente não é um benefício por incapacidade. Ele é um benefício de caráter indenizatório. Então, olha, posso receber com salário família, posso receber estando em salário maternidade, posso receber junto quando eu estiver recebendo auxílio acidente. Sim. Só não posso receber junto com o BPC da LOAS, com aposentadorias e pensões, com auxílio por incapacidade temporária, né? E com seguro-desemprego, porque aí ele já nem está dentro das condições exercendo atividade remunerada, tá certo? Então, guarde o artigo 26C. Bem, quando é que ele cessa? Quando deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada. Ou seja, quando ele deixa de atender os critérios do BPC, LOAS, aí ele não tem direito ao auxílio inclusão. Ou quando deixa de atender os critérios do auxílio inclusão. Remuneração acima, né, de 2 salários mínimos, já deixou de atender. O grau de deficiência não é moderado ou grave. Então, algum requisito ele deixou de atender, tá? Então, aí o benefício é cessado. O benefício é cessado. Benefício de auxílio inclusão não sofre incidência de contribuição e nem gera pagamento de abono anual. Então, não tem abono anual, não tem 13º de auxílio e inclusão, tá? Quem operacionaliza o pagamento do benefício é o INSS. O INSS, embora seja um benefício de caráter assistencial, tá? De caráter assistencial. Quais são as pegadinhas que eu posso cair, né?
o grau de deficiência da pessoa, só moderado ou grave, pode ter. A remuneração na atividade, só até 2 salários mínimos. Tem que continuar mantendo as condições de receber o BPC, embora não esteja, né, porque ele está suspenso. Não pode acumular com aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, pensão, seguro-desemprego ou BPC da LOAS. Então, essas são algumas das situações que a gente pode aí enfrentar, tá? Despesa. Quem é que vai, de onde vai tirar recurso para pagar auxílio e inclusão? Olha, corre a conta do orçamento do Ministério dos Recursos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, tá? Do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, recursos da própria União é que vão pagar o auxílio e inclusão, certo? Então, seguindo. Espera aí que eu vou colocar aqui. Veja só, se por acaso um beneficiário, tanto do BPC da LOAS quanto do auxílio inclusão, receberem de forma indevida o benefício, esses valores poderão ser descontados dos benefícios, um ou outro, né? Aquele que ele estiver recebendo, limitado aí no caso a 30% do valor do benefício, tá bom? Então fica aí auxílio inclusão, benefício assistencial, certíssimo? Daqui a pouco.